Olá, bom dia. Estamos começando mais uma edição do Em Alta, nesta manhã de sábado, um sábado especial, que é o sábado que antecede o Dia das Mães. E é muito bom ter você aqui com a gente, participando desse encontro maravilhoso que a gente tem todos os sábados, sempre às 9 da manhã. E hoje eu recebo aqui a Capitã Camila, que é comandante do patrulhamento Maria da Penha, que tem feito aí um trabalho maravilhoso ao longo desses anos, e a gente vai conversar um pouco, sobretudo, essas abordagens que a Patrulha Maria da Penha tem feito, e muito efetivamente nos casos de agressão a mulheres, e claro, também falar um pouco da vida pessoal, da vida de mãe. E eu já quero fazer essa abertura do programa lhe desejando um feliz Dia das Mães. Obrigada, obrigada, Júnior. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Como você falou, né, a gente tem uma missão, quer dizer, nós temos várias missões. Sim, né? sim. Eu sou a comandante da Patrulha Maria da Penha, aqui em São Luís, mas a minha maior missão é ser mãe. Né? Nós temos a graça aí de ser mãe de 2 filhos, 2 crianças lindas, sim. Uma menina de 6 anos e um menino de 3 anos. Ah, vamos mandar abraço, tá? Vamos mandar abraço então para eles. Filha, filho, beijo no coração, amo muito vocês. Eu estou aqui por vocês também. A mamãe está aqui com o titio, batendo esse papo e falando um pouco dessa vida complexa. Acaba que ser uma vida complexa, não é, Capitã? Sim, sim. Nós temos tantas missões, Júnior, mas nós temos a nobre missão também de ser exemplo, né, para os nossos filhos. Sim, claro. Eu não quero só dar uma educação adequada para eles, mas a gente sabe que a melhor educação é através do exemplo. Né? Então, quando a gente tem um exemplo em casa, a mãe é uma grande influenciadora dos filhos. Né? Então, a gente busca, a luta pelas mulheres também é pela minha filha, né? É pelo meu filho, é para educá-lo de acordo como eu gostaria que ele fosse, né? Sim, sim. Um homem respeitador, né? Que sabe que homem e mulher têm os mesmos direitos, são iguais. Então, cada mãe deve influenciar positivamente na vida dos seus filhos. Então, a senhora acredita que essa plantinha educacional é dentro de casa, para que a gente não tenha um cenário, por exemplo, atual como cenário assustador, que a gente vê cada vez mais casos, por exemplo, de feminicídio aí no nosso estado? Com certeza. Eu acredito que a gente só consegue mudar a nossa realidade, né, da nossa sociedade, através da educação. Né? E a educação, são os maiores responsáveis pela educação? É a mãe e o pai. Sim. Né? Então, quando a gente cresce com esse exemplo dentro de casa, é muito mais fácil, né? Com certeza a consequência dessa criação que a gente recebe é como a gente vai ser no futuro, né? Mãe, pai, respeitadores, bons cidadãos, né? Então, que tem os valores incutidos com a gente, então fica muito mais fácil a gente ser um bom cidadão lá na frente. Sim, e em casa tem mais um capitão, né? Sim, meu marido também é capitão. Então lá em casa o militarismo ali é forte. Tá certo. Isso acaba contribuindo com a educação das crianças, né? Essa formação militar familiar. Né? Porque acaba que a gente fala muito sobre a disciplina lá em casa, claro. Né? Eu tenho um exemplo também na casa dos meus pais, né? Eu sempre fui muito... Lá em casa foi muito rígido quanto à educação, disciplina, castigo. Então, a gente já tem esse ensinamento, né? Que todas as nossas ações têm consequências. Sim. Se a gente tiver uma ação boa, a gente vai colher bons frutos, né? Então, se a gente tiver uma ação ruim, a gente vai ter consequências ruins. Então, não só na academia a gente aprendeu isso, na academia de polícia a gente aprendeu isso, mas também a gente tem isso incutido conosco, né? E eu repasso para os meus filhos. Olha, você errou e você vai ser castigado por isso, e por isso, por isso. Então, principalmente nessa primeira infância, né? Essa primeira infância é tão decisiva para a vida de qualquer ser humano. Então, se hoje a gente parasse para pensar
o que a gente fez na nossa infância, o que nós tivemos na nossa infância. Não foi um brinquedinho que a gente recebeu no nosso aniversário de 6 anos, por exemplo, mas foi os ensinamentos repassados por nós, né? Os valores, as relações afetivas que nós tivemos com nossos pais. Então é isso que a gente vai levar para a vida toda. Me surgiu uma dúvida relacionada a isso, capitã. São 2 oficiais da Polícia Militar dentro de casa, uma família redondinha, fechadinha ali, bonitinha, como tem que ser, uma famíliazinha militar. Aí eu pergunto para a senhora, como é que é a lida, por exemplo, com as armas? Porque vocês utilizam armas de fogo. Como é que é essa lida com as armas de fogo dentro de casa com essas crianças? Né? Eu tento passar para eles, né, eu e meu marido, nós tentamos passar para eles que é o nosso instrumento de trabalho. Sim, né? sim. A gente não deixa municiado nossa arma. Chegou em casa, a primeira coisa que a gente faz, desmunicia e guarda no local que eles não tenham acesso, né? Local lá no guarda-roupa, lá em cima, que eles não têm acesso. Mas eu não tenho nenhuma restrição em mostrar para eles a arma desmuniciada, né? Eles sabem que é um instrumento de trabalho e que eles não podem mexer. Eles têm consciência já do perigo, né? Que não é um instrumento, não é um brinquedo, não é um instrumento que criança pode pegar, mas que eles também não tenham aquele preconceito dentro de casa, né? Eles sabem, respeitam, eu nunca tive nenhum problema quanto a isso. Mas sempre deixo fora do alcance, com certeza. Qual é o seu ponto de vista em relação, por exemplo, a essas armas de brinquedo? E aqui eu não estou falando de simulacro, dessas coisas mais, esses artifícios mais organizados, não. Falando da arminha de brinquedo mesmo, aquele revólverzinho de plástico, aquele adereçozinho que parece uma arma. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Há algum risco aí em presentear uma criança com aquela arminha de plástico, mesmo colorida, inofensiva? Mas o que a senhora pensa, o que a senhora acredita sobre isso? Olha, Júnior, lá em casa, a gente não concorda com essa questão, né, do brinquedo, da arma de brinquedo. Sim. Por quê? Porque é um estímulo, né? Tudo que a gente coloca numa criança, a criança, na verdade, é uma esponja, né? Como se fosse uma esponja. Então, tudo que a gente coloca lá, ela vai absorver. Então, a respeito dessa questão de arma em casa, né, de brinquedo, por mais que seja de brinquedo, e a criança está lá simulando que está atirando, eu não concordo, né? Eu acho que tem outros brinquedos muito mais educativos para uma criança, a gente oferecer para uma criança, né? Então, se ela quiser uma arma futuramente, quando ela for adulta, né? E tem os meios legais para isso. Isso, né? Não quando criança, né? Eu acho que não é muito adequado ainda para a idade deles, que são tão pequeninos e não tem o amadurecimento necessário para esse tipo de brincadeira. Capitã Camila, a gente, nos 3 blocos do nosso programa, a gente exibe a cada bloco uma frase para que a gente possa discorrer, a senhora principalmente possa discorrer sobre os pensamentos. Certo. Eu vou pedir para a nossa produção botar a frase deste primeiro bloco já na tela para a gente discorrer, a senhora principalmente falar sobre essa frase. A frase é de Clarice Lispector e disse: repito, por pura alegria de viver, a salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena. É uma frase emblemática e que aponta aí que a pessoa, que o ser humano, e nesse caso, a mulher precisa mesmo estar à frente do risco, né? A senhora vive um dia inteiro de risco. Sim. Seja na rua ou em casa, sempre arrisca em tudo, né? Não é só pela minha profissão, né? Acho que todo mundo, quando sai de casa, a gente tem um risco, né? Mas eu acredito que a gente precisa correr esse risco, né? Para, como eu já falei, né? Para espalhar a semente, né? Espalhar a semente da esperança, espalhar essa semente que a gente precisa se juntar com boas pessoas para fazer uma sociedade melhor para todo mundo. Como é que funciona dentro de casa? E a gente está puxando muito esse tema casa, porque é véspera do Dia das Mães. Sim. A gente está numa manhã de sábado, uma manhã linda, em que muitos dos filhos estão ainda saindo para comprar presente para a mamãe, né, para saber o que é que vai fazer para a mamãe no domingo amanhã.
E por isso a pergunta, como é que é dentro de casa a convivência com 2 militares na ativa que estão o tempo todo ali no circuito das operações, no circuito operacional da Polícia Militar, que não são poucos, são muitos e complicados, complexos. Como é que é isso, capitã? Principalmente nós oficiais, né, que temos tantas missões, tantas responsabilidades. Infelizmente, nem sempre quando eu chego em casa eu posso me desapegar um pouquinho do celular, né? Porque às vezes chegam as missões e a gente tem que cumprir, né? Esse é o nosso dever. Mas os meus filhos entendem, né, que a gente tem uma profissão, que eu preciso exercer essa profissão até pelo sustento da minha casa e pelo orgulho que eu tenho da minha profissão também, né? Então, nós temos nossas responsabilidades e a gente tenta passar também esse exemplo, né, de cumprir as responsabilidades que nós temos. Isso é fundamental para a educação deles, principalmente. Sim. Né? O marido pensa da mesma forma, trabalha com a mesma cabeça, está ali. Ele é mais do que eu, na verdade. Ainda mais. Ele é extremamente responsável, né? Eu até me inspiro nele também, né? Que é um ótimo profissional, né? Porque é meu marido não, mas ele é um ótimo profissional. Então, a gente tem um exemplo em casa muito bom. O interessante é que a linguagem em casa acaba sendo una, né? Sim. É uma linguagem só, todo mundo acaba se entendendo, né, capitão? É verdade. Ele é muito mais paciente do que eu, né? Sim. Também. Então, a gente se completa, né? Às vezes eu sou muito mais rígida quanto à disciplina das crianças, então ele acaba puxando um pouquinho minha orelha quando eu exagero um pouquinho, não é bem assim. Então a gente vai, né, lidando aí com o nosso dia a dia da melhor forma possível. Eu estou querendo entrar num tema, mas eu vou esperar a gente terminar esse bloco. A gente vai entrar no bloco 2, no segundo bloco, depois do intervalo, daqui a pouquinho, nesse tema, para que a gente fique neste primeiro bloco só falando de família. Sim. Mas é muito interessante para que você nos acompanhe durante o programa todo, que já no segundo bloco a gente vai entrar nesse tema mesmo da Patrulha Maria da Penha, no desempenho da Patrulha Maria da Penha. A capitã assumiu este ano já, né? Sim, este ano. Tem 5, 6 meses, vai fazer 6 meses agora à frente da patrulha. Já tem alguns meses na frente. Como é que lidar com os filhos, tendo essa missão de capitanear, de estar no comando da Patrulha Maria da Penha? A senhora conversa sobre eles, com esse tipo de comportamento? Júnior, para ser sincera, eu tento evitar um pouco esse tema lá em casa. Sim. Às vezes duro, é duro, é pesado, é triste, né? Porque é uma realidade triste, né? Porque eu quero passar para os meus filhos que o nosso lar tem que ser de paz, né? Tem que ser sem brigas, marido e mulher tem que se respeitar. E é muito triste quando a gente atende ocorrências, né? Na verdade, é de desestrutura familiar, né? São filhos que veem suas mães sendo violentadas pelos maridos, então é muito triste quanto a isso, né? Então eu tento evitar um pouco esse tema lá em casa. Mas eles sabem efetivamente de como é a vida, o dia a dia de vocês, né? Sim, sabe perfeitamente. E é uma conversa aberta. Eles buscam essa informação, eles procuram saber, mamãe, como é que foi hoje? Onde foi que a senhora esteve? Busca, papai, sempre pergunta. Pegou algum bandido? Sempre pergunta. Porque é difícil lidar com as crianças que ficam perguntando. E eu tenho 3 em casa, você vê como é isso. Sim, aí, por exemplo, hoje, né, mamãe, onde é que a senhora vai? Fardado. Então, eles sempre perguntam como foi nosso dia, se a gente prendeu algum bandido, né? Principalmente esse imaginário dessa criança tão pequenininha tem essa questão, né? E o meu marido é do Centro Tático Aéreo. Toda vez que passa um helicóptero e o meu marido não está em casa, está no serviço, eles pensam, é papai. Sim. Então é divertido também, né? Acaba sendo divertido. Sim. Bem, como eu falei, a gente abordou esse primeiro bloco com esses temas relacionados à família, né? Trazendo essa leveza de falar da família, de falar
das crianças, de falar de criação, de educação, de comportamento dentro de casa. A gente vai ao intervalo comercial. Agora sim, na volta do intervalo comercial, nós vamos abordar diretamente e tentar aprofundar um pouco mais nas tarefas do dia a dia, na lida da Patrulha Maria da Penha nas ruas de São Luís. Já já, depois do intervalo comercial, a gente volta no Em Alta com a capitã Camila, que é comandante da Patrulha Maria da Penha em São Luís. É já que a gente volta. Olá, estamos de volta com o Em Alta. Um bom sábado para você que está nos acompanhando desde cedinho. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje a gente está abordando aqui no Em Alta o tema segurança pública com a capitã Camila, que hoje está à frente da Patrulha Maria da Penha. E como é o sábado que antecede o domingo do Dia das Mães, a gente está falando nesse bate-papo sobre família, sobre criação de filhos. Ela que é mãe de duas crianças. Mas neste segundo bloco em especial, a gente vai tratar aqui dos serviços da Patrulha Maria da Penha. E eu queria que a senhora fizesse um breve balanço sobre esses seus 5 meses à frente da Patrulha Maria da Penha aqui em São Luís, capitã. Bem, a Patrulha Maria da Penha é responsável pela fiscalização das medidas protetivas. Sim. Toda mulher que vai fazer a denúncia, quer seja na delegacia ou qualquer outro órgão responsável e tem essa medida protetiva, imediatamente nós fazemos o contato com essa mulher via telefone, primeiramente, e a gente faz algumas perguntas, né, nos apresentamos e oferecemos nosso apoio para que ela se sinta mais segura, né, para que a medida protetiva dela seja cumprida. Muitas mulheres aceitam, então a nossa função basicamente é a fiscalização das medidas protetivas através de visitas, rondas. Algumas mulheres preferem o contato somente por telefone, então a gente só liga, o agressor está fazendo algum contato, ele está obedecendo a medida protetiva. Então, em qualquer caso, a gente dá o nosso telefone funcional, e se ela souber que aquele agressor está nas proximidades da sua residência ou do seu trabalho, ou faz algum contato pela rede social, WhatsApp ou qualquer outra, então ela imediatamente pode nos acionar, que a gente vai até a sua residência, né, e verifica se o agressor está nas proximidades, como é que está sendo aquela proximidade que ele está tendo, né, se está tendo ameaça, e se for pego, a gente leva para a delegacia e lá ele responde, né? E lá ele fica preso. A gente tem visto muitos casos e chegam aqui na nossa redação, no nosso departamento de jornalismo, muitos casos de homens que desrespeitam as medidas protetivas. Sim. Não são poucos, não. Não são poucos. São muitos os casos que eles desrespeitam. Por que é tão grande esse número? Por que os homens não respeitam uma medida que é extremamente fundamental para a mulher, importante e vai causar dano a ele próprio? Sim. Por que isso acontece? Júnior, primeiro, né, que nós da Patrulha Maria da Penha, nós temos 6 anos. Né? A Patrulha Maria da Penha tem 6 anos e nesses 6 anos, realmente o número de prisões por descumprimento de medida protetiva é grande, né? São cerca de 760 prisões, né, nesses 6 anos. E por que isso acontece, né? Nós temos, infelizmente, uma cultura machista. Sim. Onde o homem pensa, né, que tem a posse daquela mulher. Que é dono da mulher. Que é o dono da mulher, né? E alguns falam, não é juiz nenhum, não é policial nenhum que vai me impedir de estar próximo, né, da mulher ou quem quer que seja. E, assim, tem essa cultura machista e também tem o pensamento que ele não vai acontecer nada com ele, né? Essa questão da a questão dele achar que tudo vai ficar impune. Tudo, né? Vai ficar impune, né? Então, tem essa questão, né? Ele acha que há impunidade sempre, que ele vai ser livre, por exemplo. Que não vai acontecer nada com ele. Né? Então,
Infelizmente tem esses casos, né? Mas Sim. a gente prova que não é verdade. Por isso... Tanto que vão presos, né? Tanto que vão presos, né? Por isso a importância da Patrulha Maria da Penha, né? Porque não adianta só a mulher ter a medida protetiva e não estar realmente segura. Então, tem a medida protetiva e ela tem um acompanhamento da Patrulha Maria da Penha. A senhora acredita que nesses casos em que a medida protetiva é desrespeitada, acaba também tendo um certo descrédito da mulher em procurar tal medida? Ou não? Sim, muitas mulheres não querem denunciar, né, porque não acreditam que elas vão estar seguras, né? Tem medo do agressor, de acontecer alguma coisa pior com ela, né? Se descobrir que foi feita a denúncia. É uma situação, eu diria, complicada. Sim, pode concluir. Mas, assim, os nossos dados da Patrulha Maria da Penha é que a gente tem um dado que nos orgulha muito, né? Que é 0% feminicídio. Sim. Ou seja, todas as mulheres por nós atendidas nunca sofreram feminicídio. Sim, sim. Então, a gente prova que há, sim, essa eficiência do trabalho da Patrulha Maria da Penha. Mas veja, esses números, eles estão em constante evolução. Tudo bem que as causas assistidas pelo patrulhamento da Maria da Penha têm 0 índice de homicídio. Mas veja o quanto isso é prejudicial, essa coisa desse comportamento machista. Sim. No ano passado, em 2022, a gente relatou aqui fatos de um número, eu acredito que de 60 e alguns feminicídios dentro do ano de 2022. Sim. Eu estava fazendo essa exibição de reportagem aqui na televisão difusora e um dado me chamou a atenção entre os colegas câmeras aqui no estúdio. Eu disse, rapaz, eu não vou firmar o número ou dar precisão nesse número, porque a semana não acabou, o ano não acabou. Uhum. A gente ainda tem 2, 3 dias para o ano acabar. E se você disser que 2022 teve número X, dando uma exatidão, você acaba por estar cumprindo ali com uma precisão numérica. Sim. Acredite a senhora, eu fechei a boca, nossa produção recebeu ligação de mais um feminicídio. E dezembro, geralmente... Dezembro quente. Quente por essas ocorrências de feminicídio. As ocorrências. Dezembro aumenta muito. Aí a gente traz aqui à luz exatamente essa questão do machismo, porque a mulher, em grande maioria das vezes, e dos casos em que ocorre desencadeia esse comportamento violento em casa, a mulher, se não depende financeiramente, depende afetivamente, tem a relação com crianças. Isso é um complicador para o trabalho da Patrulha Maria da Penha, capitã? Sim, a gente tenta, a nossa orientação é o atendimento humanizado, acolhedor. A gente não faz julgamentos, né? Se a mulher tem medida protetiva, desiste da medida protetiva e volta para o agressor. A gente costuma orientar, primeiramente, aquela mulher. Olha, você está perdendo a medida protetiva agora e tem um risco, né? A gente tenta falar, né? Porque a violência doméstica acontece de diversas formas, mas ela tende a seguir um ciclo de violência. Então, tem a fase da tensão, né? Que é a agressão, que é a humilhação, que é os xingamentos e que aumenta com os empurrões. Uhum. Depois, ele jogando o celular na parede, né, dando um murro na parede para intimidar ela, jogando os objetos na casa, e depois começa a agressão física, propriamente dita. E depois evolui, né, pode chegar ao feminicídio. Ou quando para ali na agressão física, né, e a mulher rompe, né, quer a separação, não quer mais, dá um basta, faz a denúncia e vai para a terceira fase, né, que é a lua de mel. Ele se arrepende, pede perdão, tenta voltar, diz que está arrependido, né, faz aquele drama e ela muitas vezes volta. Uhum. Então a gente orienta que há esse ciclo de violência, né, que tem a tendência, né, de voltar à violência em casa, né, no relacionamento.
E a gente tenta não julgar, né? A gente sempre faz os nossos seminários Sim. para os outros batalhões, para as outras unidades, que faz aquele pronto atendimento, né? Tanto a unidade da capital quanto do interior, que é a patrulha para a tropa, né? Que a gente faz a capacitação dos policiais para o primeiro atendimento a violências domésticas. Então, a gente sempre passa para todos os policiais que a gente não tem a função de julgar aquela mulher, né? Ela tem várias justificativas para estar naquela situação, né? Como você falou, ela depende muitas vezes financeiramente do agressor. Ela tem filhos, que isso prende muito ela tem com aquela... Tem um apelo emocional muito forte. Isso, por quê? Porque nós queremos criar os nossos filhos com os pais. Sim. Né? A gente quer ter uma família, né? A mulher, desde criança, nasceu em ter um príncipe encantado, né? Então, a gente tem esse imaginário de ter uma família bonitinha, né? Com os filhos, sendo criado pela mãe, pelo pai. É bom, né? Mas quando o relacionamento passa por essas agressões, por essas violências, tem essa estrutura familiar, então é melhor separar, né? Quando a gente pede o respeito pelo nosso companheiro, pela nossa companheira, então é melhor separar, né? Até porque cria traumas na criança, né? Ela vivenciar aquela violência, o homem batendo na mulher, né? E influenciando também os meninos, né? A perpetuar esse comportamento. Então, é muito complicado, né? Para a mulher se desvincular desse agressor. A gente tem mais uma frase, vamos para a nossa segunda frase, a frase do nosso segundo bloco. Pediu para a produção botar na tela. Evitar o perigo não é, a longo prazo, tão seguro quanto expor-se ao perigo. A vida é uma aventura ousada, ou então não é nada. Helen Keller é uma escritora americana. É uma frase interessante que mostra que a gente está sempre se expondo de fato ao perigo, né? Sim, em qualquer circunstância, não é, capitão? Em qualquer circunstância, né? Em casa, na nossa profissão. E a gente... Apesar desse perigo, né, a gente tem que ter muita sabedoria nas nossas ações, né? Como eu falei aqui, a gente precisa lutar pelo que a gente acredita. Sim. Né? Então, toda mulher precisa buscar os seus direitos, né? Apesar do perigo que a gente corre, então a gente precisa ir atrás do que a gente acredita e dos nossos direitos. Nesses meses que a senhora está à frente da Patrulha Maria da Penha, algum caso emblemático que a senhora possa destacar aqui? Algum evento emblemático? Ou, graças a Deus, a senhora tem conduzido tudo de uma forma em que tudo tem sua resolução pacífica, tranquila, nada que chame muita atenção? Como é o dia a dia das ações? Júnior, assim, falar de um caso emblemático é muito difícil, né? Mas nós temos uma certa experiência, uma certa vivência, que a gente tem que ter muito cuidado para não se envolver emocionalmente também, né? Porque nós somos mulheres, nós somos mães e acabamos nos tocando emocionalmente pela situação daquela mulher, né? Que está agredida, que foi agredida, que está com um filho na rua, machucada. A gente vê muito lá na Casa da Mulher Brasileira, porque lá tem um abrigo, né? Então, mulheres com os filhos, porque não tem onde ir. Então, isso é muito triste, e toca muito no nosso coração. E nos dá força, né? Para lutar mais ainda pelo fim da violência contra a mulher. A patrulha trabalha com parcerias para essas ações? Existe um conjunto de força, uma força-tarefa para essas ações do dia a dia? Sim, a gente tem a rede da proteção, né? Rede de proteção à mulher, que é a patrulha, a Delegacia Especial da Mulher, a Segunda Vara, a Defensoria. Nós temos vários órgãos, né, que compõem a rede de proteção à mulher,
que nos dá um grande suporte Esse nessa trabalho luta. é conjunto. É conjunto. E assim, é uma rede admirável, né? Nós temos o contato sempre, nós fazemos reuniões periódicas, pelo menos uma vez no mês. Sim. E a gente tem o contato de uma com as outras, então a gente busca realmente fortalecer essa rede de proteção às mulheres. Qual o papel que cada uma dessas instituições exerce efetivamente para que o trabalho apareça numa, por exemplo, autuação a um homem que não se comportou adequadamente, desrespeitou a medida protetiva? Cada um tem seu papel ali a exercer, não é? Sim, cada um tem seu papel, né? A Patrulha Maria da Penha com as fiscalizações das medidas protetivas, a delegacia, que é com a atuação, né, e também a solicitação de medidas protetivas, né, faz o BO, faz Sim. toda aquela parte de investigação do processo. Do inquérito, né? Isso. Tem a vara, que ele é o juiz, né, que dá autorização, né, que homologa a autorização para a medida protetiva. Que precisa ser assinada pelo... Sim, toda medida protetiva tem que ser assinada pelo juiz, né? Ele tem 48 horas, depois da solicitação da mulher, ele tem 48 horas para conceder. Pois é, aí eu fico pensando aqui, o cara lá no final da ponta, lá na situação que é o agressor, não Sim. respeita uma decisão judicial. Do juiz. Sim. Não respeita uma decisão judicial, ainda vai querer voltar a conviver com a mulher e ainda vai ter mulher que aceita o cara de volta, vendo que o cara desrespeitou a justiça brasileira. Sim. É difícil, complicado, muito complicado. Trabalhar com esse tipo de tema, porque às vezes você fica tentando fazer com que a mulher entenda uma coisa, um comportamento que ela está vendo que está ocorrendo, mas não consegue admitir esse comportamento e aceitá-lo, não é? Sim. Assim, tem toda essa questão, né, da afetividade com o homem, né? Sim. A falta de informação, mas a gente sempre busca. Só acredita que é falta de apoio familiar também, de amigos? Sim, enfim. também. Porque tem aquele preconceito com a mulher, né? A família muitas vezes não dá o apoio. Sim. Então a mulher muitas vezes se sente sozinha nessa situação. Aí a gente entra num caso que remota lá a nossa discussão em primeiro bloco, primeiro bloco, que é a coisa da construção de família mesmo, né? Sim. Da família, que nasce na família. E a senhora vê isso todo dia. E aí a importância da nossa infância, a importância da gente plantar nas nossas crianças a cultura, né, de direitos iguais, de respeito ao próximo, dos valores que tem que ser incutidos nas crianças. Bem, assim a gente encerra mais um bloco, esse é o segundo bloco do Em Alta. Voltamos daqui a pouco, logo depois do intervalo comercial, para o terceiro bloco, falando desse tema que realmente chama muita atenção hoje. É um tema que precisa ser mais discutido, Sim. É um tema que precisa ser mais exposto, mais levado às escolas, Sim. mais levado ao parlamento. É importante que o parlamento continue, já faz, mas que continue tendo esse tema como discussão, porque realmente, como já foi abordado e dito aqui pela capitã, a gente observa que é uma cultura machista que vem se desenvolvendo já há algum tempo, hoje bem menor, né? Hoje Sim. bem menor que outrora, mas que continua se desenvolvendo muito e a gente precisa minimizar e Deus queira acabar com isso, Sim. não é, capitã? Depois do intervalo a gente volta com mais um bloco do Em Alta. É um instante e a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o Em Alta nesta manhã de sábado e eu aqui agradeço mais uma vez o carinho da sua audiência. Já comprou o presente da mamãe? Amanhã, hein? Se ainda não comprou, ainda há tempo para que você compre o presente da sua mamãe. Se não tiver algum presente físico, né? Serve aquele abraço afetuoso, né, capitã? Com Serve certeza. aquele abraço. A capitã é mãe, então ela pode responder aqui por mim. Serve aquele abraço afetuoso. O maior presente que a gente tem é a presença e o amor, o carinho dos nossos filhos, né? E isso não tem preço. Que maravilha. Estou recebendo, mais uma vez, vou frisar aqui, essa mulher magnífica, que é capitã da Polícia Militar do Maranhão e desempenha um trabalho fantástico à frente da Patrulha Maria da Penha. A gente estava falando no bloco anterior sobre as ações da Patrulha Maria da Penha
E eu digo que é uma valoração mesmo ter uma pessoa como a senhora aqui com a gente, porque é uma mulher que é mãe, precisa cuidar da casa, do lar, que é o fundamento, é o alicerce de tudo, precisa cuidar dos filhos, que são 2 filhos em casa, 2 crianças, Sim. precisa cuidar do marido, porque marido precisa de cuidado também, né? Com certeza, tem que dar assistência, Precisa né? cuidar do marido, da relação, Com certeza. do ambiente familiar e precisa cuidar das ações da Patrulha Maria da Penha. Então, Sim. é um arcabouço de situações aí, todas sob Precisa sua cuidar da competência. saúde, Da fazer saúde. atividade física. Não é pouca coisa Não não, é né, pouca capitã? coisa, não. E dá para levar tudo aí administrativamente bem. A gente vamos dizer assim. tenta, né? Mas às vezes nós somos seres humanos, nós cansamos, nós temos falhas, né? Mas com certeza a gente tem que lidar com essas missões que a gente exerce. É verdade, é verdade. Estávamos falando sobre os números, as ocorrências dos casos que ainda, infelizmente, crescem e são números tristes. Sim. Baseado nesses comportamentos, o capitã Camila, como é que a Patrulha Maria da Penha, por exemplo, desenvolve o seu papel de fiscalização a esses homens agressores e que não cumprem a medida protetiva, para que, de alguma forma, ele seja abraçado, e ela também, a vítima, por essa rede que vocês têm e cuidam muito bem, para que eles possam ter algum tipo de amparo psicológico, para que a relação volte a dar certo? Ou eu estou falando aqui uma utopia e nenhuma dessas relações dá certo novamente? Queria que a senhora falasse um pouco disso. Primeiro que nosso contato é direto com as mulheres, né? A gente não tem contato com os agressores. E ali na Casa da Mulher Brasileira, a mulher recebe toda a assistência necessária, tanto judicial, né, que tem a defensoria. Se ela precisar de um abrigo, ela tem um abrigo. No caso, se ela quiser sair de casa. Isso, né? Por exemplo, ela foi expulsa de casa, ela pode ir lá para o abrigo. Ou ela está levando uma surra e quer sair de casa. Sim, né? Ela não tem para onde ir. Se ela quiser a casa de volta e o marido sair, ela vai lá na defensoria buscar os seus direitos. Então, ela tem toda a assistência. Também tem assistência psicológica, né? Porque, inevitavelmente, as mulheres, se sofrem violência de qualquer outro tipo, tem esse abalo psicológico, né? Então, ela tem toda a assistência psicológica, acompanhamento da família, né? Dos filhos. Então, ela pode contar com a rede de proteção às mulheres, né? Quanto aos homens, né? Qual é o serviço que tem para os homens, né? A gente tem o TJ, o Tribunal de Justiça, tem um serviço voltado para os homens, né? Para resgatar aqueles homens, né? Faz os ciclos de conversas, tem toda a assistência também para os homens, para que eles não façam outras mulheres vítimas de violência. Mas isso para os que querem, né? Não. Ou não, para todos? Não. Uma das medidas punitivas é para eles frequentarem, passar por isso. Ok. É exigido que eles passem por isso. Todos eles? Sim. Tá, e aí no caso do desrespeito ao cumprimento da medida protetiva e que já seja efetuada a prisão dele, de que forma isso é feito e não é feito pela Patrulha Maria da Penha? Sim, a nossa função é essa, né? Sim. De fiscalizar as medidas protetivas. Se ele está descumprindo, a função é da Patrulha Maria da Penha prender esse agressor. Ah, tá. É porque está descumprindo. Eu criei aqui uma rápida confusão na minha cabeça quando a senhora disse que a patrulha atuava só com as mulheres. Mas não. Ah, sim. Só para ficar claro isso. Porque as nossas visitas, as nossas rondas, é só para as mulheres. Ah, tá. Né? Então... A mulher liga, olha, o autor está aqui próximo da minha casa. A gente vai lá e prende. Tem essa questão, tá. Não tem de contato prender. direto com ele, o contato só é para ação. Isso. Só é para prender ele se ele estiver descumprindo a medida protetiva. Tá. Só que o nosso contato, telefônico, né? As nossas visitas são para as mulheres. Ah, tá, entendi. Essa questão do IML lá na Casa da Mulher Brasileira é para facilitar, por exemplo, esses exames de corpo de delito, Sim. situações? E tem melhorado, tem ajudado muito? Tem melhorado. E assim, foi um grande passo, Sim. né?
porque dá mais agilidade, né, em todo o processo. Porque a mulher que passa por agressão física, ela tem que fazer o corpo de delito, né? Sim. Então, quando a mulher chega lá para fazer a denúncia, ela já está vulnerável, já está fragilizada, já está triste com aquela situação. Muitas mulheres vão lá para a delegacia com o filho no colo. Imagine ela ter que fazer esse deslocamento, né? Passar por... não tem apoio nenhum, né? Então, passar por todo o processo de ir para o IML só para fazer o corpo de delito. Muitas delas até desistem, né? Porque tem filho, porque fica longe, então não tem transporte. Então, tem essa questão também, né? Que facilitou o IML ir para a Casa da Mulher Brasileira. Que ali, agora sim, toda a rede está reunida. Então, virou mesmo o centro de atenção à mulher, né? Virou o centro de atenção da mulher. E a mulher pode contar, né, com toda a rede, que com certeza ela vai ser muito bem acolhida. Todo ali. Esse aparato estadual. Sim, ela, né? Ela com certeza vai conseguir proteção, né, e acolhimento ali dentro. Importante citar isso. Inclusive, vou mandar um abraço aqui para a doutora Susan Lucena, Sim, né? Queridíssima. A doutora Wanda também Sim, tem um trabalho feminicídio. excepcional, trabalho, doutora Wanda Moura. Já esteve com a gente aqui na Difusora alguma vez. Doutora Kazumi também. Excepcional. Fantástico, um abraço para elas. Mulher muito aguerrida. Mulheres que trabalham diretamente, pensam o dia inteiro, vivem o dia inteiro a profissão, né? Impressionante. E nos inspiram, né? Sim. São grandes mulheres que nos inspiram nessa luta de proteção às outras mulheres. Inclusive, ontem teve umas comemorações lá, né? Na sexta-feira, algumas... Sim. A senhora, inclusive, participou lá. Participei, aí teve massagem, teve maquiagem, né? Para levar também a nossa autoestima, não só das servidoras, mas também tinha mulheres atendidas ali pela rede. Então, foi muito bom. Também teve o lançamento do Empodera Elas, empoderamento, né, da mulher. Então, foi muito bom. Foi um evento, assim, para ficar marcado na nossa memória. Que bacana. E é importante que eventos dessa natureza se repitam, né, para que a união, de fato, faça força. E a gente tão espera que todo esse desempenho dessas profissionais aguerridas possam, de fato, culminar numa mudança de comportamento aí dos homens agressores. A próxima frase, a terceira e última frase, é a frase do nosso terceiro bloco, aqui na tela do Em Alta. Lia Luft, a dor eventual é o preço da vida. Passagem, seguro e pedágio. Precisa ter dor eventual? Precisa... A mulher sempre as tem, não é? É verdade. Não é, capitã? As mulheres sempre as têm. Parece que quando a criança, o filho, pensa em sentir alguma coisa, a mulher está sentindo a dor há muito tempo. A mulher sente a dor do embrião na barriga. É uma coisa muito feminina, né? Essa coisa de recepção, de atenção com o corpo, com os seus, com... A mulher, por si só, ainda mais quando se torna mãe, né? Sim. Ela não só absorve toda a dor, né? Muitas mulheres passam por essa situação de não denunciar porque ela prefere guardar essa dor só para ela, né? Pelo bem dos filhos, né? Sim. Ontem mesmo eu estava assistindo um depoimento da Palmeirinha, né, que morreu. Ela passou muitos anos sendo agredida pelo seu marido, né, e um dos motivos que ela falou, ela alegou que ela estava segurando, né, essa situação por causa das filhas, né, porque ela queria ter uma família, né, criar as filhas com o pai. Ela queria que ela desse o exemplo às suas filhas a manter o casamento. E muitas mulheres passam por isso, né? Elas absorvem a dor em prol da família. Mas muitas mulheres também chegam a denunciar por causa dos filhos. Porque quando passa a violência para os filhos, elas criam coragem, né? Criam forças para fazer a denúncia.
E a média de denúncia, de tempo, né, para fazer a denúncia, é de 7 a 10 anos. Sim. Então, uma mulher leva de 7 a 10 anos para fazer uma denúncia. E esse tempo mostra que o quê? É quando os filhos crescem, que já estão grandes e começam a sofrer também a violência pelo agressor. Então, quando a mãe vê o seu filho sofrendo aquela violência que ela já passou há tanto tempo sofrendo, ela já não quer, aguenta mais. Ela não aguenta, né? Então, ela cria coragem para fazer a denúncia. Então, a senhora acredita que não basta ser dependente emocional e, às vezes, financeira? Não. Ela tem uma rejeição à denúncia. A senhora acredita nisso? Sim, tem uma rejeição. Por quê? Mesmo, pelo por exemplo, bem da família. Ela acredita que ela está fazendo isso pelo bem da família. Para manter a família. Para manter a família. Né? E a gente sabe que isso não é verdade. Né? Quando a gente sofre uma violência, a gente tem a tendência de dar um mau exemplo para os nossos filhos. Né? Porque a mulher vê a mãe apanhando. Sim. E quando ela for casada, ela apanhar, então, não, a minha mãe apanhava para manter a família, eu vou fazer a mesma coisa. Né? Então, a gente sabe que a família, nosso lar, tem que ser um local de paz. Né? A gente tem que chegar em casa e ter a felicidade de estar em casa. Então, muitas vezes a mulher não denuncia por conta da família, né? Para manter a família. Qual é, no seu ponto de vista, o principal agente que contribui para essa desorganização em casa? Eu poderia até aqui apontar talvez o álcool seja um dos vilões? Sim, o álcool, com certeza, ele potencializa, né, a ação agressora de cada homem. Né? Então, se a gente for pegar, né, as estatísticas, a maioria das agressões que acontecem é porque o homem está alcoolizado, né? Mas é só um potencializador, né? Então não é questão da cultura mesmo, né? Questão do caráter de cada homem, né? Porque o homem é covarde realmente de agredir a sua mulher, a sua filha, né? A gente está falando aqui sobre homem e mulher, mas a agressão pode acontecer do homem para a mãe, do homem para a filha, né? E várias vertentes. Nós já mostramos inúmeras reportagens aqui na Difusora, inclusive de pai agredindo filha, isso, de pai agredindo a avó da menina, no caso a mãe dele. Isso. Existem esses fatores, né? Sim, e também é agressão à mulher, tanto como qualquer e nós outra. Atendemos não só adultas, né? A gente também atende, a Patrulha Maria da Penha também atende as meninas que sofrem violência. Muito importante idosas. Muito importante ter tocado nisso, capitã. Então não é só a mulher esposa, não. Então vamos deixar claro, a câmera está à sua disposição, gostaria que a senhora fizesse esse apelo para a câmera. Não é só a esposa, gente. Por favor, capitã. Quer seja idoso, quer seja idosa, mulher, menina, que sofre violência doméstica, tem que ser denunciado. Então, toda a rede de proteção à mulher está aberta a qualquer idade, né? Ser mulher, transexual também tem direito, né? Pela Lei Maria da Penha. Então, todo gênero feminino tem direito à proteção pela Lei Maria da Penha. Ficou claro aí a palavra da capitã. E os canais, os caminhos são os mesmos? São os mesmos. Tem o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Né? Ali você pode fazer a sua denúncia. Ali você pode também fazer alguma reclamação, passar por algum atendimento que não gostou. Tem o 190, né, para aqueles atendimentos de pronta intervenção. Tem os números da Patrulha Maria da Penha, tem a Delegacia da Mulher, tem o aplicativo Salve Maria. Sim, é importante demais esse aplicativo. Que tem o botão do pânico, né, um aplicativo muito eficiente, você pode baixar aí no seu celular.
Pelo aplicativo, a gente dá para ver a localização em tempo real. Então, se ela está em um lugar, fez a denúncia, né, apertou o botão do pânico e ela mudou de local, a gente consegue rastrear a vítima. Tem a Casa da Mulher Brasileira, né, como a gente já falou, que ali tem todos os órgãos de proteção à mulher. Sim. Você pode fazer a denúncia no fórum, tem no site, tem a delegacia online. Então, vários meios ali para fazer a denúncia. Não pode ficar calado. Não pode ficar calado. A gente eu falo reiteradamente aqui na TV Difusora para as nossas telespectadoras. Você está distante da Casa da Mulher Brasileira, não precisa necessariamente você vir deslocar até aqui, porque a gente sabe que às vezes a mulher está sem recurso mesmo para fazer isso. Sim. Então, é chamar um policial que está passando próximo, é chamar a atenção numa viatura que está passando próximo, é chamar a atenção a um guarda de trânsito, a alguém que faça parte desse aparato de segurança pública. Sim. Ali também, através do aplicativo Salve Maria, né? Delegacia online também. Na delegacia online, você pode entrar no site e solicitar a medida protetiva ali mesmo. No site, diretamente? No site, sim. Mas e como é que fica a homologação por parte judicial, por parte Agora, do juiz? se tiver uma agressão física, aí tem que fazer o exame, né, de corpo de delito. Perfeito. Mas já é adiantar alguma coisa através da internet, sim, né? Com certeza. É importante isso ser frisado para que as pessoas tenham em mente, porque às vezes, na maioria dos casos, as pessoas nem sabem o que fazer. Acredite, capitão, não sabem o que fazer. A gente recebeu relato aqui, diversos relatos de mulheres que se sentiram acuadas e não sabem o que fazer. Às vezes comentam com amiga, com vizinha, mas efetivamente o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Às vezes o medo de expor a família. E não precisa ser só a vítima, né, Júnior? Qualquer familiar, vizinho, amigo que sabe que aquela mulher passa pela violência doméstica, pela violência ali familiar, então ela precisa, né, nós como sociedade, né, como nosso dever de segurança pública também da sociedade, precisa fazer essa denúncia daquela mulher, porque muitas vezes a mulher não tem forças, não tem coragem e precisa de alguém para romper o ciclo de violência doméstica. Essa história de briga de marido e mulher não se mete a colher não existe, hein, não gente? existe. Isso aí é inventado na sua cabeça. Salvar aquela mulher do ciclo de violência, né? E às vezes um simples ato de pegar o telefone e fazer uma ligação faz muita diferença. A diferença que faz é de uma vida. Com certeza. Que pode ser salva. Pode ser salva, né? A família, a segurança de toda uma família, né? Então, qualquer pessoa pode e deve denunciar a violência doméstica. Então, gente, não amolecer, não alisar para esses fatos. Você tem aí um parente, você tem um amigo, um vizinho que está sofrendo qualquer tipo de situação como essa, o caminho é a denúncia para você ajudar até essa pessoa. A gente precisa, e nesse momento, capitão, me permita, a gente precisa unir força mesmo. Sim, todos nós, toda a sociedade. O Estado, o município, a sociedade civil, o funcionário público de qualquer esfera, a imprensa, todo mundo tem que se unir, porque é a nossa sociedade que está em jogo aí, que está à mercê de uma situação que é cultural feudal. É muito importante essa conversa que nós estamos tendo. Essa exposição disso Essa exposição. Aqui. Quanto mais a gente discutir sobre esse tema, quanto mais a gente divulgar sobre esse tema, né, que a importância de denunciar é muito bom, né? Então, agradeço muito a oportunidade aqui também, né, de fazer esse apelo a todas as mulheres que estão sofrendo essa violência doméstica, né, que precisam denunciar, precisa buscar ajuda, né? E você, mulher que está passando por isso, tem uma rede de apoio, tem uma rede de proteção e podemos sim te ajudar. Você não está sozinha. Esta é a palavra da capitã Camila, que é comandante do Patrulhamento Maria da Penha, falando diretamente com você, minha amiga, que está nos assistindo agora e às vezes está passando por uma situação como essa e nem percebe que pode ser uma agressão ali velada. Sim.
Porque às vezes a mulher pode estar sendo xingada dentro de casa e achar que aquilo é só um xingamento comum, mas tudo pode começar daí, né? Muitas mulheres até se sentem culpadas, né, por aquela agressão. Não, foi porque eu fiz isso, né, porque eu estava conversando, porque eu postei uma foto. Sim. Né? Então ela se sente culpada por aquela agressão que ela está sofrendo. Vestiu uma roupa diferente da que o companheiro gosta que ela vista, botou um batom mais acentuado, uma maquiagem, aí o cara vai e não gosta que ela faça aposta. Que é isso? Isso e assim que começam as agressões, né? E vai aumentando, ele vai tentando ali controlar a vida dela, afastando ela dos amigos, das amigas, da família. E ela tem que perceber, né, quando começa esse relacionamento abusivo, né, que vai se desenvolver numa violência doméstica. Capitã Camila, a câmera toda sua. Amanhã é o Dia das Mães, a gente está encerrando o Em Alta de hoje. A sua mensagem às mães... Primeiro, novamente, eu vou parabenizá-la aqui pelo Dia das Mães. E a sua mensagem às mães que dependem tanto do auxílio, nesse caso do Estado, do agente público, na vida delas que passam por perrengues, verdadeiros perrengues. Com você a palavra, com a senhora a palavra. Primeiramente, eu gostaria de dar um feliz Dia das Mães a todas as mulheres, mães, né, com essa nobre missão. Você, mãe, precisa buscar forças para dar o bom exemplo para o seu filho, né? O futuro do seu filho depende de você. O futuro do seu filho depende do exemplo, da influência que você está depositando nele. Então, mãe, você precisa criar forças também para fazer a denúncia de quando você sofre violência doméstica. Conte conosco. É isso. Muito obrigado, Capitã Camila, que é comandante dessa patrulha maravilhosa que tem trabalhado tanto na vida das mulheres, que é a Patrulha Maria da Penha. Muito obrigado. Obrigada. Feliz Dia das Mães mais uma vez. E estamos juntos. Conte com a imprensa. Estamos juntos. É sociedade civil, é todo mundo junto em prol da mudança desses comportamentos. Vamos divulgar mais nossas ações. Né? É isso. Conte sempre com a gente. Muito obrigada. A difusora está de portas abertas para que possamos trabalhar juntos. Ótimo. A gente só cresce e só vence se for juntos. Sim, verdade. Muito obrigado a você. Sábado que vem a gente volta a se encontrar no Em Alta. Muito obrigado pelo carinho. Feliz Dia das Mães para todas as mamães desse Maranhão, desse Brasilzão, desse mundão de meu Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.